Então, pessoal, essa é a maior e mais importante artéria que a gente possui no corpo. Essa é denominada de artéria aorta. A artéria aorta é a artéria que sai do ventrículo esquerdo do nosso coração e ela é responsável por levar sangue para praticamente todo o nosso corpo, tá? Então, graças aos seus diversos ramos, que a gente vai falar um pouco aqui hoje, sobre os principais ramos da artéria aorta, ela consegue levar sangue, consegue irrigar os diversos órgãos do nosso corpo. Então, como a gente consegue observar, nessa região aqui, ó, vai estar localizado o nosso coração, e saindo do ventrículo esquerdo do coração, nós temos esse grande vaso, grande calibroso vaso, que é a nossa artéria aorta. A artéria aorta possui uma parte inicial denominada de aorta ascendente, porque está subindo aqui, né? Então essa é a nossa aorta ascendente. Possuímos o arco da aorta e ainda a artéria aorta descendente, que vai ser dividida em uma porção torácica da artéria aorta descendente e a porção abdominal da artéria aorta descendente. Qual vai ser o nosso ponto de referência? Vai ser o músculo diafragma, né? Então a localização do diafragma vai subdividir a nossa artéria aorta descendente em porção torácica e porção abdominal. Agora a gente vai falar um pouco sobre os principais ramos dessa nossa artéria aorta. Na aorta ascendente, nós temos os dois primeiros ramos da artéria aorta, não está visível aqui nessa peça, mas são os ramos que vão irrigar o próprio coração, são denominados de artérias coronárias. Então as artérias coronárias direita e esquerda, elas se originam já a partir da nossa artéria aorta ascendente. No arco da aorta, ou seja, nessa curva que a gente consegue observar aqui, ó, denominado de arco da aorta, a gente vai observar mais três ramos. Um ramo que vem em direção ao nosso antímero direito e outros dois que vêm em direção ao nosso antímero esquerdo. Do lado direito, esse primeiro ramo é denominado de tronco braquiocefálico. Esse tronco braquiocefálico dará origem à artéria carótida comum direita, que vai em direção à nossa cabeça, e a artéria subclávia direita. Artéria subclávia direita, que a gente ainda vê um outro ramo da subclávia. Tá? Então, o primeiro ramo do arco da aorta é o tronco braquiocefálico, e esse tronco braquiocefálico será subdividido em artéria carótida comum direita e artéria subclávia direita. Artéria carótida comum vai em direção à cabeça, a artéria subclávia direita vai irrigar a região do nosso membro superior direito. Já o segundo ramo do arco da aorta será a artéria carótida comum esquerda. A artéria carótida comum esquerda também está indo em direção à cabeça. E o terceiro ramo que sai do arco da aorta é a artéria subclávia esquerda. A artéria subclávia esquerda é responsável por irrigar o membro superior esquerdo. As artérias carótidas comuns, ela recebe esse nome de comum, pois posteriormente elas vão se bifurcar, e elas se bifurcam em artéria carótida interna e artéria carótida externa. A artéria carótida interna, ela vai passar lá pelo canal carótido e vai em direção ao cérebro, uma das artérias que são responsáveis pela irrigação cerebral. A artéria carótida externa, como o próprio nome já sugere, vai irrigar a região da face, do couro cabeludo e do pescoço. Isso vai acontecer tanto do lado esquerdo
como também do lado direito. A artéria carótida comum direita também se bifurca em artéria carótida interna direita e artéria carótida externa direita. Então, recapitulando, o arco da aorta vai possuir como ramos o tronco braquiocefálico, que vai dar origem à artéria subclávia direita e à artéria carótida comum direita. O segundo ramo é a artéria carótida comum esquerda e o terceiro ramo é a artéria subclávia esquerda. Posteriormente ao arco da aorta, nós temos a aorta porção descendente. E como eu falei, a artéria aorta descendente é subdividida em porção torácica e porção abdominal. Na porção torácica, nós temos diversos ramos aqui, principalmente na região posterior. Aqui a gente observa alguns cortes. Foi utilizado para colocar resina no interior dessa aorta. Essa peça foi especialmente preparada para utilizar em sala de aula. E aqui a gente observa as artérias que saem dessa região da aorta, da porção torácica da nossa aorta. São artérias que vão em direção a estruturas que estão na região do nosso tórax. Ou seja, nós vamos ter saindo aqui da porção torácica artérias intercostais, que vão ser responsáveis por irrigar os músculos intercostais. Nós temos artérias pericárdicas, artérias frênicas, artérias brônquicas, artérias esofágicas, né? Então, importantes artérias que vão irrigar as estruturas da região do tórax. Já na porção abdominal da nossa artéria aorta, a gente vai encontrar várias artérias importantes que são responsáveis por irrigar os órgãos abdominais. Vamos possuir como primeiros ramos as artérias frênicas, que são essas pequenas artérias que vão irrigar a face inferior do diafragma. Aqui a gente observa uma importante artéria da região abdominal, que é o tronco celíaco. O tronco celíaco ele vai se ramificar em três importantes artérias. Uma artéria que vai em direção ao baço, denominada de artéria esplênica. Temos a artéria gástrica esquerda, que vai em direção ao estômago, e a artéria hepática comum. A artéria hepática comum vai em direção ao fígado. Então, o tronco celíaco, ele possui três principais ramos: artéria esplênica, ou também conhecida como artéria lienal, artéria gástrica esquerda e artéria hepática comum. Logo abaixo do tronco celíaco, encontramos a artéria mesentérica superior. A artéria mesentérica superior, ela vai em direção ao nosso intestino delgado. Na verdade, tanto o intestino delgado como também parte do intestino grosso vai receber o suprimento sanguíneo pela artéria mesentérica superior, tá? Então, para ser mais preciso, a mesentérica superior, ela vai irrigar grande parte do intestino delgado, a jejum, no ilho, vai irrigar o início também do intestino grosso, o sécum, colo ascendente e 2/3 do cólon transverso. Tudo isso vai receber um suprimento sanguíneo da artéria mesentérica superior. Ao lado dela, um pouco ao lado, um pouco mais abaixo também, a gente observa as artérias renais. Então, a artéria renal direita e a artéria renal esquerda. As artérias renais vão em direção aos rins. Logo acima das artérias renais, a gente observa um local para as artérias suprarrenais. Esses são os pontos onde a gente tem a origem das artérias suprarrenais. As artérias suprarrenais vão irrigar as glândulas suprarrenais, ou também conhecidas como adrenais. Temos ainda na aorta descendente, um pouco mais abaixo, a gente consegue observar
a artéria mesentérica inferior. A artéria mesentérica inferior, ela vai irrigar também intestino, né? A artéria mesentérica inferior vai irrigar a porção final do intestino grosso, ou seja, o terço final do colo transverso, todo o colo descendente, colo sigmoide e a parte superior do reto. Tudo isso vai ser irrigado pela artéria mesentérica inferior, tá? Ao lado, um pouco, a gente consegue observar também as artérias gonadais. A artéria gonadal é responsável por irrigar as nossas gônadas. No caso do homem, essa artéria ela vai irrigar o testículo, então ela vai ser chamada de artéria testicular. No caso das mulheres, ela vai irrigar o ovário, então elas vão ser chamadas de artérias ováricas. Temos aqui no final ainda uma divisão da artéria aorta, né? A artéria aorta ela se divide em artéria ilíaca comum direita e artéria ilíaca comum esquerda. E as artérias ilíacas comuns direita e esquerda se subdividem em artéria ilíaca externa e artéria ilíaca interna. Da mesma forma que eu tenho no mantímero, eu tenho no outro, tá? Então, artéria ilíaca externa direita, artéria ilíaca interna direita. A artéria ilíaca comum esquerda também se divide em artéria ilíaca externa direita e artéria ilíaca interna direita. As artérias ilíacas externas vêm irrigar os membros inferiores, enquanto as artérias ilíacas internas irrigam a região e os órgãos pélvicos. Então, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês na aula de hoje. Espero que tenham gostado de conhecer a maior e principal artéria que a gente possui no nosso corpo, tá? Essa é a nossa artéria aorta.